O Mangekyo Sharingan é um dos olhos mais poderosos do mundo ninja, mas esse doujutsu também vem acompanhado de uma maldição, porque quanto mais você o utiliza, mais rápido você vai perdendo a visão. Basicamente, quanto mais você utiliza os poderes sublimes do Mangekyo Sharingan, mais esse doujutsu acaba sendo selado por consequência. Só que tem um personagem em Naruto que parece totalmente imune a isso. Tipo, ele usa e abusa desse poder ocular e nada de ficar cego. Bom, e adivinha quem é? Esse personagem é ninguém menos que Kakashi Hatake, o ninja copiador da Aldeia da Folha. O cara é foda, patroa! E o mais impressionante disso tudo é que o Kakashi nem é um membro do clã Uchiha, mas parece que o Mangekyo dele veio com garantia vitalícia. Todo mundo sabe que esse Sharingan na verdade era do Obito. Esse doujutsu é literalmente emprestado, e mesmo assim o Kakashi utiliza numa boa. Mas por que o Kakashi não sente os mesmos colaterais que vários usuários do Mangekyo Sharingan, como por exemplo o próprio Itachi e o Sasuke? Querendo ou não, alguns membros do clã Uchiha acabam sofrendo até que demais. Então imagina o Kakashi, que nem tem o sangue do clã. Tipo, se ele tivesse as células do Hashirama, até que dava pra relevar, mas mano, lá no Naruto clássico, ele usava o Sharingan normal por 5 minutos contra o Zabuza e depois ficava de cama por uma semana. Literalmente uma fucking semana. Desde essa época, o corpo dele simplesmente não aguentava o tranco. Aí chega Naruto Shippuden e o Kakashi começa a utilizar o Mangekyo Sharingan e o Kamui. E pra piorar, na quarta grande guerra ninja, ele começa a utilizar o Kamui como se fosse um jutsu básico. Nisso, nós telespectadores que conhecemos muito bem o Sharingan, ficamos com aquela dúvida, como que o Kakashi nunca fica cego, mesmo utilizando muitas e muitas vezes os poderes do Mangekyo Sharingan. E para entender isso, a gente tem que dar uma olhada na história do Mangekyo Sharingan. Tipo, até onde esse doujutsu aguenta antes de apagar a sua luz de vez. Vamos pegar o exemplo do Itachi. Em sua luta contra o seu irmão Sasuke, Itachi já estava praticamente cego, e no finalzinho da luta, quando ele ativa o seu Susanoo e vai na direção de Sasuke, é nítido que a visão dele já tinha ido pro espaço. Quando a gente vê a perspectiva do Itachi, tudo que ele enxerga é meio borrado, e o Sasuke aparece todo embaçado diante de sua visão. Ou seja, no começo da luta ele via até que razoavelmente bem, mas conforme ele foi utilizando o Amaterasu, o Tsukuyomi e depois o Susanoo, os poderes do seu Mangekyo Sharingan acabaram sendo selados ainda mais. E olha que o Itachi teve esse Mangekyo por mais ou menos uns 10 anos. E obviamente, Itachi utilizou essas técnicas várias vezes nesse tempo. Contra Sasuke, ele nem economizou seus poderes, ele utilizou seu Amaterasu, Tsukuyomi e o seu Susanoo com força total. Mas o mais doido é lembrar que lá no início, no Naruto clássico, quando ele aparece na Vila da Folha e utiliza o Tsukuyomi no Kakashi, vimos que aquilo foi totalmente sem necessidade, já que ele poderia ter finalizado o Kakashi quando ele bem entendesse. Mais adiante, Itachi faz a mesma coisa, só que dessa vez contra o seu irmão Sasuke. E não para por aí, já que quando tanto ele quanto o Kisame foram encurralados pelo Jiraiya, ele foi forçado a utilizar o Amaterasu para fugir do estômago dos sapos. Se o Itachi tivesse usado esse nível de técnica em todo o oponente que encontrou, provavelmente ele teria ficado cego muito antes. Mas o Itachi não é o único exemplo, já que temos o Madara aqui também para utilizar como base. Madara Uchiha foi um dos membros do clã que acabou perdendo sua visão por usar demais os poderes do Mangekyo Sharingan. E tudo indica que sim, o seu Mangekyo Sharingan tinha um poder especial, embora nunca mostrado antes na obra canônica. Porque, para alguém como o Madara acabar perdendo a visão assim, de uma hora para outra, só indica que ele usava em excesso os poderes do seu Mangekyo Sharingan. Madara utiliza tanto esses poderes que no fim, ele foi forçado a pegar os olhos do seu irmão Izuna, quando seu irmão estava prestes a morrer. Já o Sasuke era meio que um caso perdido e vocês vão entender o motivo. Depois que o Sasuke despertou o Mangekyo Sharingan, vimos que ele utilizava esse poder ocular à torpe à direita. Sasuke não ligava e utilizava o Mangekyo Sharingan sem se importar com as consequências. A primeira vez que ele utiliza esses poderes é contra o Jinchuriki do 8 Caudas, Killer Bee. Sasuke aplica seu Amaterasu em uma magnitude gigantesca. Logo em seguida, ele utiliza o controle das chamas para apagar o Amaterasu que acabou atingindo Karen. Já na cúpula dos 5 Kages, o Sasuke ultrapassa todos os limites. Ele desperta o Susanoo e não só isso, ele utiliza o controle de chamas negras como se não tivesse limite nenhum, somando todos os poderes do seu Mangekyo, até mesmo ao seu Susanoo. Claramente, Sasuke foi o Uchiha que mais usou e abusou dos poderes do Mangekyo Sharingan, e dentre todos,
ele foi o Uchiha que acabou ficando cego mais rápido. Após concluir o seu objetivo e derrotar Danzo, sendo essa uma das maiores ameaças que o Sasuke enfrentou, e que também o forçou muito a utilizar os poderes do seu Mangekyo Sharingan. Logo em seguida, o Sasuke enfrenta o Kakashi e utiliza o seu Susanoo mais uma vez e acaba perdendo sua visão. Seu estado deplorável era ainda pior do que o do Itachi quando eles se enfrentaram em sua batalha final, porque depois de tentar enfrentar o Kakashi e falhar miseravelmente, o Sasuke acaba sendo forçado a enfrentar o próprio Naruto, onde vimos claramente que ele tentava o enxergar, mas tudo que ele via era um borrão. Isso só comprova que a única coisa que realmente deixa um Uchiha cego é o uso excessivo do Mangekyo Sharingan. Segundo a explicação de Itachi Uchiha, quanto mais você utiliza esse poder ocular, mais esse olho acaba sendo selado. Talvez a imprudência do Sasuke tenha correlação com a explicação de Itachi, uma vez que ele sabia como obter os poderes do Mangekyo Sharingan Eterno. Outro membro do clã Uchiha que não pode ficar fora dessa lista é o Obito Uchiha, uma vez que ele utilizou e muitos poderes do seu Mangekyo Sharingan. E olha só, ele nunca ficou cego. Sabemos que Obito utilizava o seu Kamui para absolutamente tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Sabemos que o Obito é sim um caso fora da curva. Mesmo tendo os mesmos olhos que o Kakashi, a situação dele era diferente. Mas isso aí dá até um vídeo à parte, explicando por que ele nunca perdeu a visão. Agora voltando ao foco principal, vamos falar de novo sobre o Kakashi. Com toda essa explicação, ficou comprovado que você só perde os poderes do seu Mangekyo Sharingan se você os utilizar em excesso. E é aí que entra um grande questionamento: o quanto o Kakashi utilizou esse poder ocular e os poderes do seu Mangekyo Sharingan? É seguro dizer que ele nunca utilizou nem o Kamui e muito menos o Mangekyo Sharingan antes do Shippuden. Apesar da gente saber que ele despertou o Mangekyo quando tinha 13 anos. Tudo indica que o Kakashi só percebeu que tinha esse poder mesmo durante o time skip. A primeira vez que a gente vê o Kakashi utilizando esse poder é em sua luta contra o Deidara no arco do resgate ao Gaara. E cara, usar o Kamui 2 vezes ali já deixou o Kakashi todo detonado. Ele simplesmente ficava todo ofegante, segurando o olho e dizendo que tava cansado e que não dava mais pra fazer aquilo com frequência. Ah, tô cansado, velho. Mesmo assim, no final da luta, quando o Deidara se explode, o Kakashi ainda puxa o Kamui mais uma vez para desviar a explosão e salvar todo mundo. Isso é simplesmente insano. Mas o resultado foi bem desagradável, já que o uso excessivo do Kamui fez com que o Kakashi ficasse 2 semanas de cama. Tanto é que o Kakashi nem conseguiu participar da missão seguinte, aquela da Ponte Tenchi, porque ele ainda estava se recuperando dos efeitos colaterais causados pelo uso excessivo do Mangekyo Sharingan. Kakashi sabia dos riscos de utilizar esse poder ocular muitas vezes durante uma luta, tanto é que em seu confronto contra Kakuzu ele nem utiliza esse poder. Sabemos que se o Kakashi de fato fosse encurralado, ele poderia utilizar, mas ele acabou se poupando, simples assim. Agora, algo que me chama a atenção é que em nenhum momento da obra o Kakashi menciona estar perdendo a visão por causa do Mangekyo, pelo menos não até esses momentos. Algum tempo depois, em sua luta contra Pen, Kakashi utiliza o seu Kamui de novo mais 2 vezes, tanto para desviar aquele prego que Pen jogou diante de sua face, quanto para salvar o Choji, que estava sendo perseguido por um dos mísseis do caminho Asura. Mas aí foi o fim da linha para o Kakashi, já que, ao perder todo o seu chakra, ele acabou morrendo ali mesmo. E é bizarro pensar nisso, já que o Kakashi acabou morrendo por exaustão, algo que sabemos que era praticamente impossível. É verdade que o Kakashi sempre alertava o Sasuke: não utilize o Chidori mais de 2 vezes, ou você pode acabar morrendo. E mesmo sabendo dos riscos, Kakashi assumiu a responsabilidade e utilizou o máximo de sua vontade para salvar o mundo ninja. Desde sempre, Kakashi teve dificuldade com o consumo de chakra, e o Kamui só piorava isso, já que essa era uma técnica absurda, mas que cobrava um preço muito alto. Kakashi até volta à vida por causa do Hine Tensei do Nagato. Outro momento em que o Kakashi utiliza o seu Kamui é justamente contra o Sasuke, no qual eu já mencionei, quando o Sasuke utiliza o seu Susanoo para disparar uma flecha contra o Kakashi. Ele utiliza o seu Kamui para se defender. Kakashi se vê forçado a utilizar o seu Kamui, uma vez que essas flechas eram super rápidas, visto que até mesmo o Danzo mal conseguia reagir. E olha que o Danzo ainda tinha o Izanagi em sua posse. Se ele não tivesse esse poder, ele teria virado pó ali mesmo. Mas o Kakashi, assim como o Danzo, também não conseguia desviar das flechas do Susanoo do Sasuke. A única opção ali
foi utilizar os poderes do seu Kamui para fazer aquela flecha sumir. Quando você para fazer as contas básicas, sabemos que o Kakashi não utilizou muito os poderes do seu Mangekyo Sharingan até a chegada da Quarta Grande Guerra Ninja. Então até esse momento, fazia sentido o Kakashi não ter começado a perder a sua visão ainda, uma vez que ele só utilizava os poderes do Kamui em último caso, em uma situação de emergência mesmo. Um fato bastante curioso é que no começo da Quarta Grande Guerra Ninja, o Kamui do Kakashi nem sequer aparece. Ele não utiliza nada contra os Jinchurikis controlados pelo Obito. Tem um momento em que ele até ativa o Mangekyo Sharingan quando as bijus estavam prestes a mandar inúmeras bijudamas contra ele, Maitugai e o Naruto, mas ele nem chegou a utilizar. Mas isso acaba mudando quando eles enfrentam o Obito cara a cara, tanto Naruto, Killer Bee, Maitugai e Kakashi. Nisso, o Kakashi começa a spamar o seu Kamui como nunca. Ele usa o seu Kamui no Rasengan, usa nos clones da sombra do Naruto e utiliza o seu Kamui até mesmo em uma kunai. E graças a todo esse esforço, eles conseguem acertar o Obito naquela luta bastante intensa. Mas o mais absurdo vem logo em seguida. Kakashi tenta utilizar simplesmente o Kamui para arrancar a cabeça da estátua Gedo. Imagina quanto chakra o Kakashi não utilizou para fazer aquilo. Cara, é insano. E o pior é que sua tentativa acaba sendo frustrada, já que o Obito cancela o ataque dele antes. E não para por aí. Quando o 10 Caudas aparece na guerra, o Kakashi utiliza o seu Kamui no 8 Caudas. Em seguida, quando eles surgem meio que em cima do 10 Caudas, o Kakashi libera uma biju completa de sua dimensão celestial. Kakashi estava a um nível tão absurdo utilizando seu Kamui, que mesmo a biju não era nada comparado aos seus poderes. Mesmo depois de tudo isso, Kakashi utiliza o seu Kamui em si mesmo para sair da dimensão celestial. Tipo, mano, que bagunça. O Kakashi, que antes só conseguia utilizar o seu Kamui ofensivamente e defensivamente também, assim digamos, já estava em um nível completamente diferente, tentando decapitar literalmente a Gedo Mazou, conseguindo teleportar uma biju completa. E ele chegou até mesmo a um ponto de dar uma de Obito Uchiha, conseguindo transitar entre dimensões. Mas aí chegamos num ponto importante. Tem uma cena antes deles armarem o plano para ajudar o Gai a atacar o Madara, onde o Kakashi finalmente solta um comentário. Ele afirma que estava utilizando seu jutsu sem parar e em um curto espaço de tempo, algo muito semelhante ao que aconteceu com Sasuke lá na reunião dos 5 Kages e logo em seguida. No finalzinho da guerra, dá pra perceber que o Kakashi já estava começando a perder sua visão, e ali sim já era algo bem explícito, já que fica nítido que ele realmente estava ficando cego. Isso só comprova que, sendo você um Uchiha ou não, isso só mostra que a maldição do Mangekyo Sharingan é como se fosse uma sina. Quanto mais você utilizar esse poder ocular, mais rápido você vai perder a sua visão. Existia uma teoria de que o Kakashi estava assim perdendo sua visão gradativamente, e não só isso, como ele sabia disso. Você se lembra quando o Kakashi se encontra com Itachi pela segunda vez e ele questiona sobre o uso do seu Mangekyo Sharingan? Naquele momento fica subentendido que o Kakashi sabia sim que o Mangekyo Sharingan deixava o seu usuário cego. Itachi fica até mesmo na dúvida, será que o Kakashi realmente possui esse poder ocular? Mesmo não sendo um Uchiha, é absurdo. O mais intrigante desse momento e dessas cenas é que o Kakashi pontua bem em cima. Olha, quanto mais você utiliza o Mangekyo Sharingan, mais você perde a visão desse olho. Mas como que o Kakashi realmente sabia disso? Teria o Kakashi utilizado seu Mangekyo Sharingan muito antes e inúmeras vezes, como o próprio Sasuke fez? A verdade é que o autor nunca deu ênfase se o Kakashi estava ou não ficando cego devido ao uso excessivo do Mangekyo Sharingan. Isso só realmente acontece no final da Quarta Grande Guerra Ninja. Mas por que o Obito não ficava cego se o doujutsu que ele possui é o mesmo doujutsu que o Kakashi também possuía? Isso aí já é assunto para outro vídeo, então se você não quer perder nenhum vídeo aqui no canal do Nação Nerd, me fortalece com seu like, se inscreve no canal e o mais importante, se você gostou do conteúdo e quer receber ainda mais, ativa o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube. Então não perde tempo, faz isso agora mesmo. É isso, nação, se você gostou dessa explicação, já deixa sua opinião nos comentários e claro, eu te espero num próximo vídeo.